Salve, salve galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o canal Fundamental da História e eu sou o professor Enéas. Hoje nós vamos passar a limpo a República Velha ou a República Oligárquica. Talvez você já tenha ouvido falar em coronelismo ou em República do Café com Leite, Política do Café com Leite, mas existia um elo que ligava essa estrutura, era chamada Política dos Governadores. Não é tão complicado assim e você vai entender, então fica aqui comigo. Meu querido, um dos princípios da República é que o presidente não pode governar de forma soberana, fazendo aquilo que vem na cabeça. É preciso que tenha pesos e contrapesos. Uma oposição que possa ali vigiá-lo, fiscalizá-lo. Mas o presidente precisa de maioria para conseguir governar. Como assim, professor? Olha só, um presidente ele pode apresentar projetos, ele pode querer modificar ou até criar umas leis, mas ele não tem esse poder. É preciso ele formar maioria no Congresso Nacional, ou seja, ter a maioria dos deputados, deputadas, senadores e senadoras com ele presidente, senão trava, ele não consegue. Mas você pode perguntar, isso na prática é possível? E se os deputados e deputadas de oposição fizerem maioria e não concordarem com o presidente? Fica difícil? Fica impossível para ele governar? Bom, difícil fica, mas aí que entra a política dos governadores na época. Impossível não. Aqui no Brasil, para tudo se dá um jeitinho. Como que funcionava o esquema? Os governadores, eles tinham um poder de influência absurdo sobre os deputados que fiscalizariam o presidente. Como assim poder? Na verdade, boa parte dos recursos que chegavam para os deputados e senadores vinham lá do governador. O governador, é claro, recebia recursos federais do presidente, mas é ele que repassava para os deputados e, naquela época, para os coronéis, aqueles senhores, donos de terra que tinham poderes locais ali nos seus pequenos municípios, nas suas cidades. Então, para eles receberem verba do governador, eles teriam que cumprir algumas regras estipuladas pelo governador. O nosso quarto presidente da República, o Campos Salles, ele percebeu isso. E ele percebeu que ele podia tirar proveito disso, desse poder que os governadores tinham sobre os seus deputados, para conseguir uma influenciazinha ali, para que os deputados não fizessem oposição a ele. E aí sim o presidente conseguisse governar tranquilo, modificando leis, aprovando projetos, sem uma oposição ali no seu calcanhar. Basicamente, o presidente da República fazia duas coisas. Liberaria verbas, né? Ele tinha ali um orçamento para liberar para os governadores e também não se intrometeria na política estadual dos estados, dos governos. Os governadores seriam livres praticamente para reinar soberanos nos seus estados, nos seus territórios, sem o presidente querer ficar interferindo, intervindo. Era muito bom isso para os governadores. E os governadores, em troca, exerceriam a sua influência para pedir para os deputados e deputadas estarem sempre alinhados aos projetos do presidente da República. Tá, professor, mas e se um deputado tivesse muita consciência e quisesse seguir os seus princípios, a sua linha ideológica, e não estivesse a fim de estar sempre ali alinhado ou aliado ao presidente da República? Não, eu vou ser oposição mesmo, eu vou votar contra, eu vou barrar projeto, eu vou impedir, eu vou espernear. Nesse caso, existia um órgão chamado Comissão Verificadora. O que é isso aí? Numa época em que as eleições era muito complicado você conferir se tinha fraude, se tinha corrupção ou não, esse órgão, esse organismo, ele iria verificar se um determinado deputado, senador, senadora, foi eleito de forma limpa, de forma lícita. Se ele percebesse que tinha havido algum tipo de fraude, esse deputado era cassado, ele não podia continuar no seu cargo. Essa comissão estava de olho nos deputados que não entrassem nesse esquema. Se ele batesse a perna e fosse contra esse toma lá da cá, no qual ele recebia uma verba para ali, né, até investir na sua cidade, junto com o coronel, daquela cesta básica para os seus eleitores, se ele fosse contra isso, ele receberia o verdadeiro carimbo da degola, estava fora, não seguia. Pessoa, olha só como esse esquema favorecia todo mundo de tal maneira em que sempre os mesmos eram eleitos. Os deputados que entrassem no esquema receberiam uma verba que passaria ali do governador e chegaria no gabinete deles. Eles ali, junto com os coronéis, fariam os agrados aos seus eleitores, asfaltariam uma rua esburacada, dariam aquela cesta básica na véspera de eleição, com a verba que chegava. Em troca, seriam sempre cordeirinhos aliados
ao presidente da República, nunca iriam cumprir o seu papel de fiscalizador, que é um dos papéis também de deputados, deputadas e senadores. Os governadores também seriam muito beneficiados, pois o presidente jamais se intrometeria na sua política estadual. Ele seria um verdadeiro déspota, um cara que faria o que quisesse dentro do seu território, dentro do seu estado, sem a interferência do presidente. O presidente da República, esse então, passaria todos os projetos que ele quisesse, sem uma oposição ali no seu calcanhar. É o que nós chamamos do velho esquema do toma lá, dá cá. Me ajuda, que eu te ajudo. E você achando que essas articulações, essa politicagem é coisa nova, né? Não. Isso vem da época da República Velha. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha compreendido melhor como funciona a política dos governadores. Eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrita aqui. Por favor, faz um favorzinho aqui pro tio, deixa o like no vídeo, e se você tem algum outro assunto que gostaria de entender um pouquinho melhor, coloca aqui nos comentários, porque eu quero muito ajudar você, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.